Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Guinê Bisneto. Quero agradecer a Caramela Casados, da cidade de Araguari, minha amiga Marisa, e também a Ferreira Segantini, e que é especializada em cirurgia plástica da face. Até por sinal, vem aí a entrevista com o Dr. Márcio, viu? Não perca. Você que estiver interessado, nós estamos à sua disposição para que você venha até aqui mostrar o seu produto, a sua história, a sua empresa. O DNA, a gente começa sempre pelo DNA para a gente conhecer um pouco a pessoa, né? E por falar nisso, a gente tem uma pessoa muito especial hoje aqui. Mas antes, eu nunca vou esquecer de te pedir para que você entre no YouTube, faça todas aquelas formalidades de se inscrever, fazer os comentários, tocar o sininho. Tudo aquilo é muito prazeroso e é muito importante para todos nós. Conto com você. Meu convidado é Carlos Guimarães Coelho, meu amigo Carlinhos, seja bem-vindo. Xará, né? Os dois Carlinhos. Isso. Tem até uma confusão, né? Quando a É, gente está junto, alguém os fala dois viram Carlos. alguém. Seja E há bem-vindo, muitos anos Carlinhos. isso acontece, né, Pois cara? é, muitos anos, desde a época do Correio, né? É, Mas antes de falar do Correio, Carlinhos, você é de Uberlândia? sou berlandense, nascido e criado aqui. Sua família é daqui? Minha família na verdade, eles vieram muito jovens. Meus pais vieram muito jovens para cá, mas a família toda tanto do lado paterno quanto materno, eles são de Monte Alegre, uma cidade aqui perto. Já foi uma das maiores hoje ainda. Ah, mas o abacaxi de lá é inigualável, né? Meu pai trabalhava quando jovem, né, O com Pérola, né? abacaxi, isso. Hum. Carlinhos, ali na infância você tinha facilidade para leitura, para escrita? Você notou isso ou seus pais notaram? Como que foi isso? Carlos, isso é curioso, porque quanto mais o tempo passa, né, mais os anos, a gente vai ficando mais velho, parece que a gente enxerga a infância com mais nitidez, né? Eu achava em um determinado período da minha vida que as minhas atividades profissionais eram obras do acaso. Depois eu fui perceber que elas estavam muito presentes na infância, né, assim, tanto o jornalismo quanto a cultura, né. E o que que você E via lá na infância? não, então, assim, porque é engraçado, poxa, acho que todos nós, né, de acima dos 40, 50, a gente sabe que a gente 60. 60, a gente viveu, eh, em uma cidade muito pequena, né. Assim, quando eu penso que não existia teatro em Uberlândia, assim, teve antes de mim, teve lá nos primórdios, mas eu vivi uma época que a infância e adolescência que não tinha teatro. Na idade adulta que surgiu o Teatro Rondon Pacheco, Uhum. né. Mas até então não tinha. Eu falei: "Poxa, eu não via teatro". Quase não via, porque não tinha teatro em Uberlândia, né. Tinha alguns eventos que a dona Cora fazia esporadicamente, Mas isso você que já era no já era cinema, né. mais crescido, né. Eu digo, na sua infância, você tinha facilidade para escrever? Tinha. Tinha, na verdade, era até disso que eu estava falando. Eu estava me lembrando outro dia que no primário, né, não sei como é que se chama hoje as séries, né, na minha época era do primeiro ao Na quarto ano minha primário. na minha também. Então, eu lembro que ali eu escrevia pecinhas de teatro. Ah, Olha, e aí, então, são lembranças que vieram depois, né. a gente traz isso, né, Parece que é uma coisa que tá igual que você colocou, é meio pré-determinado, né. meio nada é por acaso, né. É. A gente chega a essa conclusão com o passar dos anos, que nada na vida é por acaso, E né. daí você recebeu algum irmão, alguma irmã ou seus pais: "Olha, o Carlinhos escreve", teve algum comentário? Não, tinha algum incentivo nisso, mas, assim, também tem essa coisa, tudo que a criança faz é uma brincadeira de criança. O adulto não mede
a seriedade que pode existir por trás daquilo, né? Uhum. Mesmo as brincadeiras mais criativas, elas são brincadeiras. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho que outro dia ele tem 5 anos, ele pegou o Eu violão vi. para o como é que chama? Ukulele, né, Aham. para tocar parabéns para a mãe dele. Eu falei: "Gente", né, então, Mas por tá no trás sangue, disso né? pode ter É, um alguma músico. coisa, né, Ah, tem. mas só o destino vai dizer, né. E no meu caso, foi isso. Na verdade, eu trabalhei em outras áreas, né, quis fazer outras coisas, quis sair de Berlândia, mas as vezes que eu saí de Uberlândia, que eu sempre fui muito urbano, né, eu sempre quis ir pra cidade grande e Uberlândia era pequeno, eu achava. Mas sempre acontecia alguma coisa que me trazia de volta. Aí eu me conformei, né, parece que a cidade tinha um imã, e eu cheguei à conclusão que a minha sina era permanecer aqui mesmo, né, Uhum. e fiquei. Então, mas assim, eu tentei outras funções, outras profissões. Mas acabei caindo por acaso no jornalismo. Mas será que foi por acaso mesmo? Porque também, nesse mesmo primário onde eu escrevia pecinhas de teatro, a gente fazia jornaizinhos de mimeógrafo, né. Depois, já no ensino médio, eu participei de movimento estudantil que a gente se pautava muito pela publicação de jornais, né. Então depois Já eu me vi estava ali. jornalista, eu não planejei isso, Como que né. foi o seu primeiro trabalho como jornalista? Como, antes de passar pela vida acadêmica ou depois? Foi Foi durante? durante, porque, Olha que na legal. verdade, uma dessas ocasiões que eu tinha saído de Berlândia, eu voltei, eu não sabia o que fazer. Sabe, quando você está meio perdido? "Poxa, eu tive que voltar para Uberlândia, o que que eu vou fazer da vida agora?". Aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, né. E lá tinha uma professora que ela toda prova ela colocava Publix, Publix. E um dia ela me liga dizendo Qual que que era o nome dessa era a professora? maravilhosa Regma, né. Nossa professora Regma. É isso, fantástica, uma grande amiga e ela E que nos coloca prestigia, né? nossa, está em todas as peças. Recentemente ela até achei bonito uma publicação que ela fez, que ela foi uma das 14 pessoas que participavam do espetáculo do Grupo Galpão, o mais recente que a gente Aham. trouxe. Só que como é um ensaio sobre a cegueira, essas 14 pessoas participavam vendadas, né. E a experiência que ela relata e que os É outros também incrível, relatam né? é incrível, Imagino. Mas voltando ao Sobre o assunto, ela jornalismo. colocava Publix, Publix. Um dia ela me liga dizendo que o jornal de Festival de Dança do Triângulo teria um jornal que seria conduzido pelo Marcelo Castilho Avelar, que era um crítico de arte do estado de Minas, e que ele estava selecionando alguns estagiários, né, para produzir esse jornal, sob a supervisão dele. E que eu já estava inscrito, que no dia seguinte era para eu estar na Casa da Cultura, nove Olha que horas da manhã. legal. Uma coisa bem compulsória, não tive escolha. Aham. No dia seguinte eu estava lá, me tornei um grande amigo do Marcelo, que até já faleceu, e depois eu mesmo assumi a edição desse jornal em algumas ocasiões. E pra sair É. dali para ir para o correio? Então, foi instantâneo, porque lá, a partir disso, a própria Secretaria de Cultura já eu fiz para ela jornaizinhos do carnaval, do arquivo público, e aí o próprio jornal Correio já me chamou para trabalhar lá também. Aí eu Uhum. comecei na reportagem geral, aí uma coisa chama para outra, né, a comunicação com a cultura, porque o editor-chefe era o Maurício Ricardo. Aham. A minha editora não, na verdade, o editor de cultura era o Maurício Ricardo, Caderno e Revista. Nesse momento, ele foi depois o coordenador da redação, mas nesse momento ainda era editor de cultura. E eu estava na reportagem geral, mas ele próprio, eh, falou: "Não, você tem que ir para cultura", entendeu? Até as pessoas que se interessarem em ver esse trabalho, o Arquivo Público Municipal
aqui de Uberlândia é maravilhoso, né, Carlinhos? É Maravilhoso. só você ir lá e você vai encontrar todas as minhas colunas sociais e os trabalhos Gente, não é Do toda cidade Carlinhos que tem também. isso, né, Carlos? É, Não só o Jornal Correio, que mas arquivo, né? o É, acervo do muito Arquivo bom. Público Municipal é muito bom. E é incrível que lá tem todas os exemplares, todas as edições do Jornal Correio. São quase 80 É anos, né? verdade. E Entendeu? metade de 80 40. Quanto tempo a gente se conhece, né? Eu acho que É. está indo para 50 já, porque você foi meu editor Por ser no editor no Jornal Caderno Correio. Revista, Que isso. legal que foi aquele Né? momento. Como Eu a gente tenho gosta ótimas daquela. lembranças. Nossa relação sempre foi muito boa, né, Graças a Carlos? Né? Deus. Carlinhos, e aquela atmosfera da redação? Muito legal. É muito bom, Às né? vezes dá saudade, Telefone tocando, fax, não sei o isso, quê, máquina de... dá saudade, Bom, você começamos com chegava, aquela máquina de redação escrever, cheia de né? gente, máquina de escrever, fax, né? Não tinha É, e-mail, era fax, e aí olhava. Era uma coisa que hoje não agrada muitas pessoas, né? Mas eu acho até bom que não exista. Mas era uma fumaça, né? Muitos fumantes lá dentro, assim. era. Era E, característico, né? é, Parecia que todos os jornalistas tinham que fumar. era o fumante Era veterano. Você alguma vê coisa assim. filmes, É, o jornalista com a- cigarro na mão. Hollywood faz isso, né? É, é, Carlinhos, é. foram momentos mágicos ali que você fez uma história. Você tem uma credibilidade em cima disso como jornalista, e dali você, por fazer, já escrever arte, já falar de educação, de comunicação no jornal, na mídia impressa, foi um pulo para a questão Da produção da cultural, produção cultural. na verdade, já acontecia paralelamente, entendeu? Mas assim, muito esporadicamente, sabe? Uma vez eu e um amigo, a gente foi a São Paulo assistir um musical, indicado pela irmã dele, que morava lá, era atriz, e era um musical chamado Mulheres de Holanda. Eram 8 mulheres que elas eram multiartistas. Elas eram cantoras, instrumentistas, bailarinas e atrizes, né? Eh, a Badia Assad é uma cantora bem conhecida, tem uma carreira bem sólida, uma compositora também, e ela estava nesse espetáculo. A Teca Pereira, que é Até, a cara. Teca que estava agora na Aham, novela Vale Tudo, aham. né? Que era a cuidadora do filho da Odete Roitman, né? Ela também estava nesse musical. Era um musical fantástico. E nós decidimos trazer isso para cá, né? Éramos jovens e aí a gente decidiu trazer esse musical. A gente, pô, jovem é maluco, né? Ousado e, poxa, O calor da sem juventude. patrocínio, a gente assumiu a produção disso e tal. E no teatro, nem era Grande Otelo, era Teatro Vera Cruz, né? Só que no dia da estreia, era uma quinta-feira, aconteceu uma das inundações, talvez tenha sido a primeira, da Rondon Pacheco. Uhum. Então, assim, tinha vendido em torno de 20% dos ingressos, e desses 20% deve ter ido 10% dos 20%. Eu lembro de sentar e desolado e pensando assim, já no Caramba, desespero, não tinha como outro é que eu vou sentimento. pagar as contas todas disso e tal, né? Mas a reação daquelas poucas pessoas que estavam ali e a beleza que o espetáculo ficou em Uberlândia, já deu um upgrade, né? A gente E já, por ser o número um, cheio dessas histórias e detalhes que você está contando, é, é inesquecível, né? A inesquecível. Na verdade, enchente, a não. Rondon, Na verdade, público. assim, já me disseram para vai ter que refrescar bastante a memória, porque são muitas histórias, né? Então, mas já disseram até para escrever livro, porque quando eu conto algumas, as pessoas, poxa, você devia escrever um livro, né? É verdade. É, mas aí o que que aconteceu? No dia seguinte, a gente já estava desolado, né, com o prejuízo que teríamos, mas o espetáculo era grandioso demais para a gente ficar deprimidos, né? Não ficar. Final da década de 80, ou Final da já, década de né? 80, isso.
Aí, no dia seguinte, a hora que eu chego no teatro, a fila estava não dobrando a esquina, ela estava contornando o quarteirão. Olha. Aquelas poucas pessoas que foram, eh, fizeram boca a boca, Uhum. que o espetáculo encheu, Que era de legal. quinta a A domingo, força do não boca a só boca, hein? encheu quinta a domingo, como também fez mais 3 sessões extras, de tão bom que foi. Não sei da onde as atrizes tiravam tanta energia, porque de lá depois ainda iam lembro da gente no Public, e elas dançando lá, elas dançavam salto 18 o tempo todo na cena, depois continuavam na noite com a mesma energia, Uhum. mas foi maravilhoso. E foi um começo bom, que logo depois veio emendado Nelson Gonçalves, Olha. Nana Caymmi, né? Tudo na luta. A Nana Caymmi também já tem outras histórias malucas. Se eu Eu, for eu, mencionar cada um, eu vou te é, contar histórias, né? Assim, em entendeu? alguns eu estava presente, mas o mais interessante é que hoje, em 2025, se faz quantos anos é, desse combo jornalismo, arte e teatro? Esse combo que é árduo, né? É. Eu costumo dizer que eu tenho duas profissões de chatos, né? O jornalista e o produtor cultural, que são dois chatos. E eles são insistentes, eles ficam no pé das pessoas, ele fica à Ficamos. disposição 24 horas, né? Ele não tem fim de semana, não tem férias, ele está sempre, hoje em dia, conectado, né? Mas assim, naquela época, lá nos Mas você primórdios, consegue fazer uma diferença do jornalista, do colunista, do jornal daquela época com o jornal de hoje, né? E as sim. pessoas também. Sim, Mudou muito, mudou né? muito, mudou muito. Em alguns aspectos para melhor, Em na questão outros. de agilidade e tudo, em outras para pior, infelizmente, E né? Na esse questão pior, da rasadura, às vezes a coisa é muito a rasa, formação de conteúdo sumiu, né? sumiu um pouco. E acho que até a consistência da notícia também se perdeu um pouco, né, Carlos? Assim, A infelizmente. internet trouxe essa rapidez, né? É, que às vezes essa rapidez é uma rasadura, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, se for falar em valor, né, perdeu-se no tempo, né? Perdeu-se. Perdeu-se. E pensar que, assim, é só comparar, é só ir no arquivo público olhar, É, e dá uma olhada, né? olhar poxa, a gente teve Não, e mesmo, os próprios leitores também, e é, espectadores, conseguem fazer essa diferença, né? sim, sim, sim. O próprio público. Às vezes eu fico pensando, Carlos, qual o futuro do jornalismo? Uhum. Continua existindo no futuro? Ou vai ser só uma Não, globalização? é bom você falar sobre isso, porque a gente nota a presença do chat GPT, a inteligência Nossa, artificial. Ela, assustador você isso. faz uma pergunta, você não precisa ler o jornal ou assistir o telejornal, você faz uma pergunta e ele te responde, Então, mas ele te né? responde não com a profundidade Não, que aquela resposta quanto a merecia, isso, né? sim, mas é o que você falou. O jornalismo, será que vai acabar? Já está acabando de Né? certa forma, né? Assim, pelo menos alguns desdobramentos dele, algumas formas dele ser executado, já foram para o beleléu, né? Eu Entendeu? poderia dizer que as pessoas que são anexadas a um veículo de comunicação, elas não têm tanta liberdade editorial assim? É, nunca teve, né? Não, né? Nunca teve, Tem que infelizmente. seguir uma cartilha, né, Nunca Carlinhos? teve, E se sim. sair fora, Mas assim, eu acho que eu vejo, por exemplo, o Maurício Ricardo, né? Para mim ele foi um grande excelente, chargista um excelente jornalista também, também. um chefe primoroso, né, Aham, nosso, respeitoso, né? respeitoso e tal. Outros também, né, que até o Almerindo Nós também, né, tantos. hum, eu já presenciei ele comprando brigas, até com o pai dele, Em nosso favor. em nosso favor.
entendeu? Em favor da notícia. Às vezes não Aham. era em nosso favor, era em É, favor da notícia, é da muito bom você falar consistência, sobre isso, porque o né? senhor Luiz Fernando Quirino foi um grande homem, né? Um grande pai, e jornalista também, né? A gente teve alguns, né? Tem um cara que veio bem antes de todos nós, inclusive do seu Luiz Fernando Quirino, que era o Licídio Paes, também era um jornalista No, no admirável. rádio, Dantas Ruas, Nossa. né? Então a gente vê o tempo em que existia o Paulo Henrique jornalismo, Petri, ele está né? aí até hoje, Tá né? até aí até hoje. Mas quando existia, né, um jornalismo Que mais tinha um potente, sumo, né? né? Um Isso. suco ali natural. E uma verve jornalística a pessoa tinha, investigativa, e Ah, de mas você buscar, de usou uma aprofundar, palavra né? que é muito legal, verve. É, Não é porque você quer ser jornalista que você vai ser. Se você não tiver a verve, você não será. faz parte da Não natureza, né? é? Faz parte da natureza. Eu, por exemplo, fui fazer um vestibular por acaso. Esse acaso me jogou já no exercício da profissão, e desde então eu não parei. Hoje eu sou focado mais em produção cultural, mas paralelamente eu estou lá. Semana que vem eu já começo a fazer revista do Cajubá, Ah, aí eu já você começo a fazer revista do continua. É, porque eu tenho Celso. O Celso É, Machado, né? isso. Tem a do Cajubá. Então, eu preciso disso, porque eu gosto Te dessa faz profissão. bem, Eu né? gosto da profissão. Adoro a profissão de jornalismo e gosto muito de escrever, né? E sem modéstia, meu texto é razoável, né? I like. Então acho que a gente não pode parar, né? Assim, A gente está aqui é para melhorar. é, Eu acredito que o exercício e a disciplina leva a isso, né? é tudo, né? Exercício e disciplina É, é o que faz aprimorar qualquer profissão, né? eu lembro da gente almoçando lá na Gráfica Sabe, eu, você, Renata Neiva, Renata Maurício Ney. Ricardo, a gente tinha o prazer de ir para a Gráfica, não era? E tinha que todo mundo ir almoçar junto, É, né? Lá no refeitório, porque era a hora da prosa boa, é. né? Entendeu? Assim, E de fazer um network ali, né? isso era muito bom. Como estivemos também no dia 11 de setembro de 2001, na redação do jornal, quando teve a colisão das Torres Gêmeas, a gente achou que era tela quente, né? Ixi, agora você me pegou, que a memória é muito Ah, eu me lembro acontecimento. Eu não me lembro se perfeitamente. nesse momento que eu tive Cê- idas e vindas, né, do É Correio. verdade, é E da verdade. TV também. Então, eu É, sou teve, geminiano, né? teve a Eu às vezes integração saio, às também, vezes volto. né? A sua participação na integração, que a gente não pode esquecer. Na verdade não era integração, era Era triângulo, Triângulo, né? TV Triângulo. É um tempo longínquo, assim, né? Era TV Triângulo e não era no jornalismo, né? Era, digamos hoje, que talvez uma vertente de atuação atribuída ao ramo publicitário, creio, né? Uhum. Que é a produção de comerciais para TV. Numa época que não existiam produtoras em Berlândia, agências, eu me lembro de um período que só existia a ABC Propaganda e a BPO, eram três publicitários, Beto Gusson, eh, Paulinho da Fórmula Paulinho da P. Fórmula P, Paulinho Bernardes, né? E o terceiro eu não me recordo agora, me fugiu. Então eram só essas duas agências. Uhum. E as produções era assim, gente, eu ia para a TV 9 horas da manhã e saía às vezes 10h30, 11 horas da noite. Na verdade, as pessoas não sabem como que é o nosso ofício, né? A gente, além de ter prazer por ele, a gente também não fica olhando em relógio, né, Carlinhos? Não, existe uma entrega, né? Quando você é A gente movido pelo se prazer, dá. você se entrega. E você não fica na superfície, você aprofunda, você mergulha, né? Você mergulha na busca do conteúdo, na busca da melhor forma, né? Na busca dos melhores resultados. Existe uma entrega, né? Eu acho que isso resume quando você é movido pela paixão, né? Carlinhos, hoje a gente olhando, é, quantos anos tem o projeto Uberlândia na Rota das Culturas? Então, na verdade, essa nomenclatura, ela Porque tem. mudou de nome, né? Então, na verdade, era assim, Foi batizado com como eu outro te disse, nome. desde a época que eu estava como jornalista, eu já fazia produções esporádicas, né?
Mas eram eventuais, quando alguém convidava: "Ô, você produz isso para mim e tal, vamos levar isso para Uberlândia? Vamos", né, isso foi crescendo com o tempo, né. Eh, Aí a gente, talvez de uns 13, 14 anos para cá, chamou-se Uberlândia na Roda do Teatro. Porque eu acompanhei, assim, como curioso, não trabalhando nem nada, eu ia lá para ver. E às vezes era até expulso de lá, porque não era permitido. A obra do Teatro Municipal, né. Tem até fotos dessas obras, assim. Do Oscar Niemeyer, esse É, atual. é, é. Eu ia lá para ver a obra, ver como, pra saber quando ia. É, Porque ela teve aquelas fases, né, eu um tempo lembro, eu parado. fiz uma semana de moda lá com o Bernardo Simon, né? Isso, mas era antes de começar a obra, não era? Foi, a gente fez entre os escombros da obra. Tá, então ela já existia, É, mas porque tinham pedaços, né, do... essa história, porque acaba assim, como a gente está há muitos anos, a gente acaba pegando, não o pioneirismo, não quero ser arrogante a esse ponto, mas assim, acaba chegando. Não, mas você é É, pioneiro em muita é, coisa, sim. porque assim, a lei municipal, acompanhei todos os projetos por onde ela passou até cair no Geraldinho Rezende, que foi quem meio que deu a Uhum. alavancada, mas antes disso teve o Isaías, teve vários outros vereadores que tentaram implementá-la. E teve várias reuniões de vários grupos diferentes, outros repetindo, de agentes culturais que queriam a lei municipal. Então a gente acompanhou toda essa história e depois os primeiros projetos, acho que da lei municipal, captados e realizados, foram meus, né, assim. E assim também na lei estadual, na lei Rouanet, né, a gente acabou tendo essa experiência, né. A bendita e maldita Lei Rouanet, porque eu vou dizer porque o bendito é bendito para nós, mas para muitos é maldita. A gente nota na timeline das redes sociais sempre uma atriz ou um ator explicando a um empresário o significado, a importância dessas leis. Rouanet, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, incentivos municipais e tudo mais. Hã. O microfone é seu, Carlinhos. Oh, Fale da meu Deus. importância delas, por Você está favor. me jogando no precipício, né, que é muito assunto, é muito complexo, né. Na verdade, eh gente, a Lei Rouanet é a maior ferramenta de produção do Brasil, né. É uma lei de incentivo, assim, que ela é muito importante, não só para os artistas e agentes culturais, mas também para a economia, porque ela gera muita receita, né. A cada R$ 1 investido através da Lei Rouanet, acho que são R$ 3 que são, de retorno, né. Uhum. Eh, É uma coisa que, assim, é inquestionável. Aí hoje proliferam fake news, né, Carlos, nas redes sociais, porque talvez as pessoas, muita gente, talvez considere a cultura um perigo, né. E de fato é um bom perigo, é um perigo necessário, é Porque um abre os risco. olhos das pessoas, Desperta o senso crítico, faz desperta. refletir. Faz acordar, despertar o ser humano, que Uhum. às vezes está adormecido dentro da pessoa, né, entendeu? Muito bonito isso que você falou. Despertar o esforço cognitivo, que às vezes também está adormecido na pessoa, sabe, assim, então, a cultura faz isso. Agora, por questões de politicagem, uma política rasa também, algumas pessoas começaram a ver um certo perigo da cultura, e usaram a Lei Rouanet Para como isso, para isso. como um Gente, escudo, só né? que existem outras leis, até Que inspiradas e beneficiam copiadas da Lei a arte. Rouanet. É. Não, mas assim, existe a lei do esporte, entendeu? A isenção fiscal existe em muito maior escala para a indústria automobilística. A indústria automobilística, você já comprou um carro com 50% de desconto? Ou Não. você já ganhou um carro, ou já viu alguma ONG ganhar por causa de isenção fiscal? Não. Sem nenhuma contrapartida social, ou quase nenhuma, não sei dizer.
A indústria automobilística é muito mais incentivada do que a cultura. E as pessoas querem crucificar a cultura, porque a cultura é perigosa, né? Tem uma coisa Eu, muito interessante que você diz sobre o trânsito de Uberlândia, ah, que as pessoas dirigem muito mal aqui, né? olha, poxa, vou começar a falar mal da minha cidade, não. Não, não é Não, falar mal da cidade. é, Aqui são dois jornalistas, né? é o que eu te disse uma ocasião que você achou divertido foi assim. É que eu acho, na minha opinião, que o trânsito ele reflete a cultura de um povo, né? Isso. Infelizmente, aqui, esse reflexo não é muito interessante, Era não. essa frase que eu queria. Esse reflexo não é muito interessante, não, porque, poxa, gente, bom, primeiro, né, acho que tem muita gente aqui que despreza o uso da seta. Já Não, começa por ainda aí, agora né? diz que a autoescola vai ser banida também, né? Ah, então, assim, isso aí parece que não vai ser, não, eu não acompanhei. Porque, Também não, mas eu ouvi alguma coisa, um sopro no ar. Carlinhos, ah, falando sobre o Uberlândia na Rota das Culturas ou o UD na Rota das Culturas? Qual foi o primeiro nome desse adulto que já foi um bebê? não, Uberlândia na Rota das Culturas, na verdade, esse é o nome do projeto, né? Só que a gente abrevia, né? Para ficar Porque mais fácil. a De sigla grafia, de e tamanho, a sigla oficial de Uberlândia é UDI, né? A sigla aham, de aeroporto, de de voos é tudo. UDI. E a gente já teve um projeto anos atrás que era um festival, tivemos 3 edições dele, que foram maravilhosas, que era UD em Cena, né? Que era UDI, UD em UD em cena, Cena. exatamente. Então, aí de repente, no caso, para abreviar, para colocar o nome nas redes sociais, aí ficou UD na Rota das Culturas, né? Antes da continuidade nisso, eu quero perguntar para vocês estão gostando? Queremos muito que você seja nosso espectador para nos trazer audiência. Agradecer a Ferreira Segantini, também a Caramela, bem casados. E aqui no rodapé do seu vídeo tem um contato para que você possa participar do nosso podcast. Carlinhos, Ude na Roda das Culturas. São muitas histórias, tanto de palco, quanto de plateia, quanto de bastidores. Sim. Eu quero dizer que este ano eu farei 2 anos com você, Olha, né? Já tem 2 anos que eu estou no projeto com você nesse e projeto, né? estou muito honrado de fazer parte disso. A minha vida mudou por completo. Hum, As pessoas, quando me veem no teatro, me veem que eu faço parte daquilo, né? hum. Então, há 2 anos atrás, eu te agradeço muito pelo convite que você me fez. Então, Carlos, é engraçado, né? Você falou que fez muito bem para você. Gente, a arte é uma coisa muito saudável e muito transformadora. Mesmo que ela seja uma concepção assim, aquelas peças pesadas que tratam de temas densos, ela te traz uma certa leveza, ela te abre um É pouco a mágico. mente, é uma magia, né? Assim, que a gente não tem muita explicação para Carlinhos, isso, né? as pessoas que estão assistindo, o espectador, o pessoal da plateia, nós que estamos trabalhando, de vez em quando a gente tira o olhar do palco e olha para ver como a plateia está se comportando, está recebendo aquela informação. A gente vê gente chorando, a gente vê gente reflexiva, parada, a gente vê gente anestesiada. É incrível É isso, incrível, né? é incrível. Mas é isso que a arte ela tem esse potencial, né, transformador. Ela se move por isso. Acho que tem as pessoas às vezes criticam os artistas. Gente, tem muitos artistas que estão aqui, Lei Rouanet, isso, aquilo. Pá. Poxa, aquela pessoa nem precisava estar aqui. Ela ganha muito mais fazendo televisão, fazendo cinema, fazendo propaganda, entendeu? Por que que ela vai trabalhar com teatro que é difícil, que é repetitivo, que tem que estar todas as noites ali fazendo a mesma coisa? Porque é paixão, É né? porque é saudável para ele também, Exato. entendeu? E é a força motor da arte com a qual ele trabalha, né? Assim, então,
Aí as pessoas não param para É. pensar, né? Enquanto nós estamos falando, a nossa produção, dirigida pelo Francisco Júnior, está colocando algumas cenas de tudo que aconteceu nesse período de sucesso do UD na Rota das Culturas. É muito difícil a gente pegar um espetáculo e falar, não, esse aqui foi o mais bonito. Esse aqui foi. Não, não tem como, né, Carlinhos? Cada um. Eu tenho uma lista, assim, Ah, eu tem! na verdade, assim, se eu pegar aí, sei lá, mais de 300 espetáculos, né, eh, deve ter tido 2 que eu achei que me arrependi um pouco de ter trazido. E olha lá, eu Você viu o cheguei. jeito que eu perguntei? Eu achei que você não teria isso, Não, mas mas aí você tem dois? eu tenho Eu alguns estou espetáculos que curioso. ficam para sempre na Por memória. favor, nos diga. Nossa, é uma lista que hoje ela deve estar, tipo assim, beirando os 10, né? Tá. Mas eu vou lá atrás, numa peça que se chamava A Controvérsia. A Controvérsia era com Paulo José, Matheus Natchergali, Otávio Augusto. Era um elenco grande. E tinha até alguns indígenas, porque a temática da peça era um tribunal, né, para decidir se os índios tinham alma, né? Então tinham índios verdadeiros ali. Nossa, e o duelo de gigantes, né? Você imagina como eram as Que elenco, cenas, hein? com esse elenco, que era um elenco foda, assim, né? E E isso foi aonde? foi no teatro, não existia teatro municipal ainda, foi no Teatro Rondon Pacheco. Rodou Pacheco, embaixo do Berlândia Clube. Isso, é. Ele fez sessões, esgotou, fez sessões extras. Ali, como era um teatro menor, a gente fez muitas sessões extras. No maior também, de vez em quando, a gente faz algumas sessões A extras, gente né? pode pedir aqui no podcast para a administração pública reavivar o Rondon Pacheco? Então, o Rondon Pacheco, A Galeria Lourdes Saraiva, que abria, né? E aí depois o então, teatro. não, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ressurgir o Teatro Grande Otelo, né? Que já foi Teatro Vera Cruz e tudo. O Teatro Rondon Pacheco, ele até construiu até um muro lá, né? Bloqueando a entrada. Na verdade, foi um impasse ali, porque ele era da prefeitura, mas em regime de comodato. Ele pertence à Escola Estadual Bueno Brandão, Uhum. né? E está no conjunto arquitetônico do qual faz parte a escola e o Uberlândia Clube, né? E no caso, a terceira pessoa jurídica aí seria a Prefeitura Municipal de Uberlândia. E eu lembro quando ele se tornou municipal, né? Lá atrás eu te falei que É eu verdade. lembro de uma época que não tinha o Teatro Antônio Pacheco, mas também eu lembro quando ele surgiu. Ele surgiu através do esforço dos Uhum. artistas locais. Teve a peça A Casa de Bernardo Alba lá e outras com auditório emprestado. Os próprios artistas fizeram um movimento para que ele fosse aberto à população. Aí ele virou um teatro municipal, né? E aí, a Mônica, atual secretária de Cultura, que eu considero ela uma excelente gestora, Vale né? até uma pausa para a Mônica Debs. Muito obrigado pelo seu apoio, né, Carlinhos? Isso, é. Porque ela é uma grande entendedora e ela tem a verve, né, do que a gente está falando. Ela é musicista, né? Ela veio da direção do conservatório, então ela sabe como é esse universo e como lidar com ele, como tentar melhorá-lo. E nas gestões dela, ela tem feito coisas muito positivas, né, para a cena cultural de Berlândia. E ela tentou salvar, digamos assim, né, o Teatro Rondon Pacheco. Ela teve uma ideia que eu achei fantástica, porque teve um impasse com o Corpo de Bombeiros, uma diligência, né? E aí ela, para resolver, ela procurou a escola estadual, o Uberlândia Clube, para tentar solucionar. E como não houve receptividade para isso, ela propôs ao governo estadual, que era o dono do prédio,
uma troca que eu achei fenomenal e não entendo por que que ela foi recusada. Aquela escola, que era escola estadual e atualmente acho que é Museu de Arte Sacra, né, ali do lado da Praça Clarimundo Carneiro, Uhum. um prédio tombado, bonito, né, histórico, enorme, muito maior do que o Rondon Pacheco, né? Ela é da prefeitura, funcionava uma escola estadual. Ela propôs uma troca daquele prédio pelo Teatro Rondon Pacheco. Aí ela ia colocar a entrada do Teatro Rondon Pacheco pela Praça Tubal Vilela. Isso ia fazer com que a administração Que fosse, que ali tem uma legal. área, né, do lado da Escola Bueno Muita gente não Brandão, sabe disso, né? tem uma área do lado da Escola Estadual Bueno Brandão, que é um corredor que ali, para ali iria administração, poderia virar um espaço expositivo também. Com isso, aumentaria a lotação do Teatro Rondon Pacheco e a saída de emergência ficaria pela entrada antiga, que era a Santos Dumont. Uhum. Essa foi a ideia da Mônica. Mas como a maior parte dos políticos não governa para o povo e não vê os interesses do povo, e sim dos próprios partidos, né? Foi o que aconteceu. As diferenças partidárias não fizeram avançar essa discussão. Imagina se hoje nós tivéssemos aquele teatro em funcionamento, Ah, seria Carlos. um barato. Eu Estaríamos em tenho uma outra saudade de lá. realidade, né? Carlinhos, não tem como eu deixar de comentar também que tanto eu como você participamos da administração pública, né? No, Sim. no mesmo governo, né? Aham, Do Gilmar Machado, e que ali a gente pode ter uma visão disso que você acabou de dizer, aham, né? aham. De como é o ofício do político, né? Uhum. É, e dentro dessa questão, no seu caso, como Secretaria de Cultura, é, caso houvesse um convite para você ser o secretário de Cultura de algum prefeito, você aceitaria? Eu acredito que não, Carlos, porque eu não gostei da experiência. Nada contra a gestão daquele momento, ela teve os problemas dela, como Como todas todas. as gestões têm seus problemas, né? Eu me senti lisonjeado quando eu fui convidado, mas eu entrei com uma visão muito romântica, né? A- a- De o artista, né? idealista achou que ia fazer acontecer. E chega lá, tudo é muito engessado, tudo é muito difícil. E eu estava lá também para outras questões, né? E que nem veio ao caso mencionar agora, não era para ter a realização como produtor. Aí eu simplesmente pedi exoneração, eu não gostei da experiência. Eu entendo a luta das pessoas que abraçam isso, e sei o quanto é difícil, Mas não é mas a não. E gente, assim né? como, por exemplo, já todas as eleições, eu tenho alguns convites para me candidatar a vereador, mas tá louco, só se for para ter um infarto, entendeu? Eu Ou, não tenho perfil para isso, não ou gosto. outra coisa, né? Mas para que a gente não corra esse perigo, é melhor a gente ficar no jornalismo e na arte mesmo, né, Não é a Carlinhos? produção independente, né? Liberdade editorial, É, que a gente preza tanto. isso. Uma produção independente, uma produção cultural independente, que não está atrelado a nem governo X ou governo Y, né? Assim, Isso é que muito é muito importante. importante. Porque quem acaba ganhando, eu me lembro há 2 anos atrás, quando você me convidou, você usou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ah, Você falou para mim, você é uma das poucas pessoas que me chama de Carlos desde a época do Correio. ah, Você falou, Carlos, nós precisamos formar plateia. é E isso. isso é tão bonito, isso é tão Mas, abrangente. Carlos, a premissa do projeto é essa, porque, na verdade, Uberlândia cresceu vertiginosamente, né? Mas nós temos que admitir que o desenvolvimento cultural, por mais que existam esforços dos grupos, dos gestores, da Mônica, eh, ainda está muito embrionário, né? Ainda está longe, não está acompanhando esse progresso A, a acelerado, né? cidade cresceu É, nesse boom, tanto que a gente tem o quê? hum, Um teatro grande e um teatro mas pequeno. os nativos dessa cidade não acompanharam esse crescimento, é isso?
não é bem os nativos da cidade. Alguns acompanharam sim, alguns Não, eu estou sendo evoluíram. abrangente, Não, né? não, Tem um ou outro que eu vai. acho que a cidade não acompanhou. Por a- exemplo, a gente ter uma cidade desse tamanho, a segunda de Minas, só com um teatro grande e um teatro pequenininho, entendeu? Você vai para a cidade que é um quinto, um sexto do tamanho de Berlândia, que tem três, quatro, cinco E tem três, teatros. quatro, cinco jornais impressos Também, também, mesma né? coisa, aqui não tem nenhum, né? Então, isso tudo assim, você olha e fala, poxa, peraí, será que Berlândia tem uma vocação para ser uma cidade aculturada? Agora, antigamente eu pensava que sim, que eu via a dificuldade, né? Aham. Mas agora eu acho que não, porque de alguma maneira as forças culturais estão brotando, estão encontrando espaços, estão encontrando os incentivos, eh, usam de instrumentos como as tão rechaçadas leis de Quem, incentivo, quem né? esteve Entendeu? aqui, Hã, Carlinhos, até esse programa está no ar, certo. foi o Fábio Perger, Fábio pega. né? O Fábio Perger, ele contou que os caminhões dele ajudam a trazer os cenários, né? Sim, sim, Então, sim. ele contou isso aqui para Ah, que gente. bom, é bom saber É, disso. ele contou isso. Então, assim, não só a Start, né? Hã. Mas tem a Yamar, Tem a Mar, tem né, tantos a empresários e Brasal. empresas que abraçam essa causa. Carlos, eu costumo dizer, é bom que as pessoas de marketing estejam conectadas nisso, né? Mas assim, eu costumo dizer que o marketing cultural, ele é o marketing do futuro, entendeu? Porque é aonde, eu lembro de uma empresa patrocinadora que ela falou muitos anos atrás que ela alcançava alguns clientes de Uberlândia só por meio do teatro. Ele não conseguia alcançar de outra forma, Pois nem pela é, televisão, nem por outdoor, nem por nada. Então, isso é muito bacana, né? porque é muito E hoje a importante, gente tem um time de parceiros, de incentivadores, que eles respeitáveis, estão né? conosco desde o começo, praticamente. Por exemplo, a Brasal, desde que ela chegou aqui, entendeu? E ela só renova, porque para ela, ela vê que é uma coisa interessante, que alcança o público que ela quer alcançar. Entendeu? Então, isso é muito bom, a gente se O sente muito. Fábio falou com boca cheia, sabe? Olha, é bom Da, saber da, disso, porque a é, Start é uma grande parceira também, ela está conosco já há a mais de participação década, dele, ele né? falou assim que é um prazer fazer parte desse mundo da arte e da Tem comunicação. uma coisa que é bom a gente ter esse feedback, né, que a gente teve através do seu podcast agora, mas também é muito bom quando a gente vê esses parceiros Lá, lá no é, teatro. o Marquinhos vai muito, O né? Marquinhos vai, o Fábio já foi algumas vezes. Agora, quem está quase todas as peças lá, é a mãe e a irmã, entendeu? Que elas adoram, É verdade. adoram. Olha, eu tenho muito mais para deixar você falar e para te perguntar. Muita coisa eu sei, mas as pessoas não sabem. Então Aham. eu faço aqui de interlocutor, né, para essas pessoas. Mas por outro lado, a gente tem um tempo, né? Então a gente tem que falar de como nós, do UD na Rota das Culturas, vamos fechar este ano de 2025. Sim. Eu só queria retomar um pouquinho Pois o não, tema pois anterior, não, que é pois não. da. Porque, assim, uma coisa que eu acho interessante, a gente fala do histórico das parcerias, né? Cara, a gente já teve tantas histórias que caberiam nesse livro que já pediram para eu escrever, com a empresa CTBC, que hoje continua com a gente só com a Algar Telecom, entendeu? É legal as soluções criativas para tudo, mas eu não vou começar a contar essas histórias porque elas vão estar no livro e a gente vai Não, tomar muito não, tempo não do vai dar tempo. podcast. Exatamente. Olha, Então, nós trouxemos o nosso último espetáculo, foi o grupo Galpão, Grupo Galpão, que foi uma coisa impressionante aquilo, né? impressionante. Os ingressos esgotaram, ficou gente de fora, e quem conseguiu assistir ficou em êxtase. Porque realmente era um espetáculo muito bacana e que terminava de uma forma apoteótica, né? Porque eles saíam do palco. Para quem conhece a obra vai entender isso. Quando
a cegueira, né? Estão todos no manicômio. Ela vai para a cidade, as pessoas vão para a cidade. Ali não vai para a cidade, eles abrem, com o grito de liberdade, tudo, eles abrem as portas, eles trazem o público para a porta do teatro. Eles convidam o público e vão com cortejo musical até a porta do teatro e encerra o espetáculo lá na entrada do teatro. Isso foi muito bonito. E o Galpão ele veio numa emenda que era que a gente estava chamando de ícones mineiros da cultura brasileira. E a gente, poxa, a gente tem tanta coisa boa, tem Drummond, tem Milton Nascimento, mas assim, nas artes cênicas, a gente tem dois grupos que representam não só Minas Gerais para o Brasil, mas o No Brasil mundo, para o mundo, que é o Grupo Galpão, né, que foi o mais recente, e o próximo, que é o Grupo Corpo, né? Grupo Corpo comemorando seus 50 anos. Essa história não é para qualquer um, né? Chegar com dignidade, com coerência, com consistência artística, com catarse coletiva, né? dias 29 e 30 de 29 e 30 de outubro. outubro. As vendas já estão abertas, né? Estão abertas e, se brincar, já deve estar quase esgotando, É, a né? gente, a gente vai, eu É, acho que daqui uma semana ou duas, né, diretor? Então, as pessoas têm que correr, né? Porque deve estar no finzinho quando for ao ar esse programa, isso. pelo fato de que é um momento especial, não só para o grupo, como para nós, pelo fato de que são 50 anos do Grupo 50 Corpo. anos, gente, é muita, muita história. São, acho que, se não me engano, 43 espetáculos. Já foi para quase 300 cidades, do mundo, né? Em vários países, continentes. É um grupo que eu acho assim, eu gosto muito de outros grupos de dança, né? A gente de vez em quando traz a Débora Coker, Que entre faz o outros sucesso e tudo. danado, né? Mas o corpo, ele é arrebatador. Eu costumo brincar que ele não é desse planeta, sabe? Assim, eu acho uma E coisa esse incrível. espetáculo específico, ele está trazendo um tema que também é comovente, né? É muito legal Por mesmo, que favor, nos diga. assim, é Piracema, né? Piracema. Olha que coisa genial, né? Artística, essa metáfora de você falar os peixes que nadam contra a correnteza para brotar vida do outro lado do Não, isso é rio, né? incrível, Assim, isso é eles incrível. usaram isso para celebrar os cinquentenários, isso é incrível. Assim como é incrível a maneira como ele surgiu, né? O primeiro espetáculo foi o grande Milton Nascimento, colocando na mão deles a música Maria Maria, né, que é o primeiro espetáculo do grupo. E aí, entre Maria e Maria e Piracema, aí já foram dezenas de outros mais, e cada um mais arrebatador do que o outro, né? Mas né, eu posso dizer que, lógico, né? Uma bodas de ouro que o É, Grupo Corpo está fazendo. é. E que a gente vai receber, repito, nos dias 29 e 30 de outubro, em duas únicas sessões. Duas únicas sessões e dois espetáculos por noite, porque além do Piracema, eles resgatam do repertório o espetáculo Parabelo. Parabelo tem uma pegada um pouco sertaneja, assim, né? Com trilha do Tom Zé e do Zé Miguel Que Wisnik, que legal. é de 1997. Isso eu não sabia. É, são os dois espetáculos na mesma noite, Parabelo e Piracema. Um de 2025, o outro de 1997. Carlinhos, fazendo um apanhado geral disso tudo, como que você se encontra hoje é, em relação à reação das pessoas, da sociedade, do empresariado, você acabou de dizer, né? Mas quando a gente entra no teatro e vê que ele está lotado. Então, Carlos, isso é o que me move, tá? É ver não só o teatro cheio, mas a reação da plateia, a comoção da plateia e às vezes a gratidão da plateia, que chega, manda mensagem, agradece porque aquilo agregou valor para a vida delas. Isso é muito bom, entendeu? Mas assim, se não fosse isso, eu já tinha desistido faz tempo, porque sempre quando uma produção muito complicada termina, eu falo, nunca mais quero trabalhar com isso, até surgir a próxima, né? É, é uma luta,
é uma luta. Ainda você perguntou como que eu me sinto, eu vou ser verdadeiro. Um lutador. Às vezes eu me sinto, um lutador cansado, desmotivado, porque a cidade não é muito favorável, né, assim. Uhum. Eu vejo, poxa, eu amo Uberlândia, não vão pensar que eu não gosto daqui não. Mas acontece que a gente às vezes, poxa, espetáculos que em todas as cidades que vão, lota com muita antecedência. Aqui a gente tem que batalhar pelo público até o último minuto, né. Eu quero até fazer um adendo sobre isso com Tom na Fazenda, Estão na fazenda. porque ele marcou um momento muito especial aqui na cidade no ano passado, né? Sim, sim, é espetáculo é A gente teve fantástico. até que abrir uma quarta sessão, não foi isso? Foram, não era qua acho que era uma quinta sessão, Uma Carlos, quinta? porque foram 2 sessões É extras. verdade, foi uma quinta sessão, para É, você ver como que o público acolheu aquele acolheu, mas é uma tema, peça que né? ela é acolhida no mundo inteiro. Mas também porque a gente trabalhou arduamente para isso, porque em outros lugares, lota com muito mais antecedência, Uhum. né. Olha, quero aproveitar e dizer o nome não só do diretor, do produtor cultural geral de Na Rota das Culturas, que é o Carlinhos Guarães Coelho, mas a Maíra, a Tavana, a Cristiane Guimarães, nossa, a Michele, o Rafael, Rafael, a Fernando, Fia, o Fernando. é. Olha, nós somos o quê? 11, 12 pessoas? É, por aí, em Por torno aí, né? disso. É uma equipe, para o tamanho da programação que a gente tem e a complexidade de cada atração, é uma equipe enxuta E demais. cada uma dessas Enxuta pessoas demais. recebe esse retorno que você recebe de uma Sim, outra maneira, sim. porque eu também ouço cada coisa do público que vai lá que é comovente, Eu viu? fico orgulhoso, Carlos, porque assim, dessa turma toda aí, alguns são da minha estrutura familiar, né? Aham. E aí eu me lembro quando podia colar lambe-lambe na rua, nos viadutos e tal. Eles eram pré-adolescentes. Você botava Eram esses muito meninos para fazer jovens de... grude para mim, para colar lambe-lambe na rua, depois para vender ingressos. E à medida que o tempo foi passando, eles foram assumindo responsabilidades. Hoje são praticamente meus braços direito, esquerdo, perna, que são tudo. pessoas comprometidas. Muito. Eu falo muito sobre essa questão do comprometimento, Aham, porque parece que as pessoas perderam a noção da importância de você ser acolhido e de acolher o outro, de aham, ser comprometido com as pessoas, delas se sentirem bem. Eu aham. posso te ajudar? Eu posso ser útil para você? É aí que a arte se situa, Carlos, entendeu? É muito legal. A primeira coisa que eu acho mais linda no teatro, o público é eclético. Você tem desde pessoas muito simples, até pessoas muito abastadas, né? Uhum. Você tem desde. Tem gente que chega para mim, Carlinhos, e fala, É, é a primeira vez que eu estou entrando num teatro. sempre tem, sempre tem. E por E você isso vê isso que aumenta a nossa o olho responsabilidade. brilha dessa pessoa, E, Carlinhos. Carlos, eu tenho uma amiga, vou confessar para você, eu tenho uma amiga que embora ela seja fincada na arte, ela já assumiu que ela não gosta de teatro. Olha, É, e ela é artista, mas ela não gosta de teatro. E ela me contou que é porque ela teve experiências traumáticas com teatro quando era criança, né? E adolescente. mas por ser artista, ela podia fazer, Não, né, eu falei, eu TV, já prometi para ela que um dia eu vou arrancar esse ranço dela, ou porque então escrever um monólogo para ela, sei não, lá, alguma coisa. não, ela é artista, ela é DJ, de outros processos criativos, não é Bom, das artes só ele que cênicas. sabe quem é, porque ele não falou o nome, né? Eu não vou expor a pessoa assim, né? Mas eu achei bacana ela ser sincera, né? E Honesta. prometi que eu vou tirar esse ranço dela, porque eu não entendo como é que alguém não consegue Não, gostar. se eu puder ajudar, Mas tem a ver com o que você falou, a reação das pessoas, porque teatro ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Ou ela se apaixona no primeiro momento que vai, ou ela nunca mais quer ir a um teatro. o teatro como uma instituição, porque a É, gente não pode falar da peça, porque é. a peça às vezes te agrada e E às às vezes vezes me não. desagrada, É, né? Por N motivos, é, né? Mas a questão da instituição teatro é. é uma coisa que vem desde a Grécia, né, Carlinhos? E ela É uma faz parte coisa da maravilhosa e que nos faz bem.
Assim como eu não pensar viver sem música. É, É muito difícil, é muito difícil. né? É muito difícil. E E no quando nosso você vê. caso, a arte também, quando a gente vê aquela cortina vermelha abrindo, dá até um arrepio, né? E assim, tudo que você vive, as propagandas, as novelas, tudo isso ali tem a arte cênica, né? E aquele ator, aquela atriz que está ali, ela vem do teatro. E Você a sabe quem força matou dela está no Odete teatro. Roitman? Não, Não, né? mas não foi a Débora Bloch. Carlinhos, para a gente terminar, eu quero, nessa alegria da satisfação que a gente faz a mesma coisa juntos há tantas décadas e a gente ama o que faz, Hum, o seu recado para o pessoal que está nos assistindo, para mostrar a importância de uma boa comunicação, de um tá. bom espetáculo, de um bom teatro, de um bom jornalismo. Fique à vontade. Opa. Bom, o jornalismo, na verdade, né, a minha atuação, o meu escopo de atuação é muito no foco da memória histórica, né? Eu acabo que eu ligo o jornalismo um pouco com a cultura. Agora, então eu acho que talvez assim, as pessoas, em relação ao consumo do jornalismo, então, eu sugiro que as pessoas procurem se ater mais Leitura? à leitura e à consistência, aprofunda naquilo que está sendo dito. Questiona por que que aquilo está sendo dito. E quem ganha com esse dito, né? Aí você vai entender que uma comunicação, ela tem facetas. Resta você, como consumidor dela, descobri-las, né? Verdade. Agora, em relação à cultura, poxa, gente, ó, vamos aderir ao Uberlândia na Rota das Culturas. Está bacana, está crescente. Os últimos anos foram fascinantes. Esse ano também foi muito bacana. E tem um lado que a gente não falou e fica para um outro podcast, Carlos, que é o quanto a gente conseguiu trazer o acesso de minorias e de pessoas com deficiência Ah, a gente tem, para o a gente teatro, já né? passou do tempo, mas eu queria parabenizar essa Uberlândia em Cena, que foi no mês de setembro, né? Todos em cena, Todos em todos em cena. cena. Primeiro É, Festival de Inclusão e Acessibilidade do Triângulo Mineiro. foi emocionante. Foi demais, demais. Foi algo Porque além de ter indescritível. sido uma curadoria que foi muitíssimo elogiada por esferas Aham. da área, assim, né, autoridades da área, é, foi muito bacana ver, por exemplo, tantas pessoas surdas, cadeirantes, deficientes visuais, entendeu? Participando e se sentindo com pertencimento a isso, a um meio que às vezes eles se sentiam excluídos, Excluídos e que né? hoje É. estão E não só as incluídos. pessoas com deficiência, sabe? Acho que assim, a questão da sexualidade também foi bem colocada, a questão Foi de gênero com o Braio bastante. Brenda, a questão do negro com tá agora arrebentando no Rio de Janeiro de novo, em Uhum. nova temporada, o Macacos do Cleiton Nascimento. Aquilo lá é uma aula de história e o maior manifesto antirracista que pode existir no teatro até hoje, né? Carlinhos, os meus parabéns. O meu agradecimento da gente estar fazendo história na cidade há tantos anos, né? Desde quando a gente era muito jovem, Estamos plantando sementes estamos plantando sementes e de aguardando a frutos. colheita. Os frutos saborosos virão aí na nova geração. É O isso. meu É. agradecimento, meus parabéns da Caramela Bem Casados, que no Muito nosso obrigado. caso é bem-sucedido. E você é um cara bem-sucedido. Opa, obrigado. É da É. Marisa de Araguari. Ah, que bom. Tenho Obrigado. certeza que você vai gostar. Com certeza, a cara tá boa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Estamos juntos. Ok, Sigamos, né? isso aí. Sigamos no dia 29 e 30 de outubro, no Teatro Municipal de Uberlândia, Grupo Corpo. Te encontro lá. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.